Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembranças de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama e molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque, ó Senhor, já ouviu a minha voz e o meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhe-se e perturbe-se todos os meus inimigos, e tornem atrás, e envergonhe-se em um grande momento. Salmo de número 6. Com estas palavras do Salmo 6, eu quero neste dia 10 abraçar a grande família de Deus, que voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Que as santas e benfazejas mãos de nosso Senhor esteja sobre a sua vida nesta linda manhã de quarta-feira, dia, eu tenho certeza, em que ganharemos almas para Jesus, pregaremos o Evangelho, ministraremos a palavra, distribuiremos o santo óleo e estaremos diante do altar, na oração, no jejum e na fé que remove as montanhas. Hoje é um dia abençoado por Deus. E como é bom levantar pela manhã e dizer bom dia, Espírito Santo. Como é bom poder aumentar o volume do celular, do rádio, do computador, para receber a bênção logo pela manhã. Olha, nós agradecemos a Deus pelo ministério da Casa da Bênção, Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus. Ontem foi comemorado 56 anos da nossa Igreja Brasil. Igreja que começou no ano 64, lá em Belo Horizonte, na instrumentalidade do jovem missionário Doriel de Oliveira e missionária Ruth Brunelli de Oliveira. Igreja que se espalhou por todo o Brasil, chegando em minha cidade lá no interior de Minas, no sul de Minas. Fomos alcançados pelo poder do Evangelho através deste ministério, na instrumentalidade do missionário João Batista Flores e José Roberto de Oliveira. Levantamos as mãos e nos entregamos a Jesus, eu e o meu irmão Jair. E graças a Deus, 53 anos que eu faço parte da Casa da Bênção. A Casa da Bênção tinha apenas 3 anos de iniciada em Belo Horizonte, 3 para 4 anos. Mas nós aceitamos Jesus no início deste ministério. E graças a Deus,
porque estou aqui até hoje para testemunhar que esta obra é de Deus. E quem começou esta obra, o apóstolo Doriel, iniciou na visão espiritual e na obediência, indo depois para Brasília, estabelecendo a nossa sede no Distrito Federal. Casa da Bênção, uma igreja pioneira no Brasil, no trabalho de libertação, salvação, congressos, convenções, trabalho feminino, trabalho jovem, edificação de templos, pregação pelo rádio, pela televisão, uma obra de Deus. Eu dou graças a Deus por ter sido alcançado pelo Evangelho através deste ministério. Missionária Ruth Brunelli ainda está entre nós com muita força e garra. Ontem eu estava assistindo o culto de celebração ali em Brasília, na nossa catedral. Via internet, eu estava assistindo. Pastor Lucena trouxe uma mensagem poderosa, muito louvor. A missionária Ruth, toda linda e feliz, 56 anos de Casa da Bênção, no Brasil. Uma obra pioneira no trabalho de libertação. Eu conheço a história desta igreja. Eu converti nesta igreja. Ela ainda não tinha 4 anos de iniciada. Eu era apenas um adolescente. Mas um trabalho pioneiro de salvação e libertação. Vivi ali em Brasília, ao lado do apóstolo, 3 anos. Uma experiência excelente. Aprendi a amar e a respeitar o ministério que me ganhou para Jesus. Estamos hoje fazendo a obra há 53 anos aproximadamente. Porque assim que eu converti, já me tornei um obreiro e servindo o altar do Senhor. Graças a Deus pela Casa da Bênção. Há 41 anos estou aqui na Bahia, pregando o Evangelho, abrindo igrejas e celebrando ao Senhor. Estive em Caruaru, onde fizemos um trabalho excelente e deixamos uma igreja construída. Fizemos trabalho em Bezerros, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama também. Em Minas Gerais, em Barroso, São João del Rei. Lá em Brasília, Taguatinga Norte. E a minha querida Lusiânia. Fui o primeiro pastor da Casa da Bênção em Lusiânia. Eu era bem jovem. Parece-me que eu tinha 18, 19 anos. De maneira que estamos aqui para agradecer a Deus por este ministério. E quando chegamos à Bahia, trazendo a bandeira da Casa da Bênção, a bandeira do Espírito Santo, começamos pregando debaixo das marquises e postes. Não tínhamos dinheiro para abrir salão. E a obra cresceu, porque a Bíblia diz que Deus dá o crescimento. Aleluia! Aleluia! Estamos felizes, porque foi neste ministério que Deus me fez ministro do Evangelho, pela misericórdia e a graça de Deus, pela graça e a misericórdia. Então, ontem, 56 anos da Casa da Bênção Brasil. Maio, 41 anos de Casa da Bênção Bahia. E eu só tenho
que agradecer a Deus pela vida do apóstolo Doriel, que já está na glória, missionária Ruth, nossa mãe, que ainda está entre nós com muita unção, pessoas que a gente viu nascer, crescer e fazer uma obra linda para Deus. Casa da Bênção não é galho, é tronco. Esta igreja existe pela vontade de Deus. Ela foi levantada por Deus, este ministério. Não foi ministério de divisão, nem de briga, nem de confusão. Ministério de revelação ao apóstolo Doriel em Belo Horizonte, no ano de 64. Ele deixou São Paulo, recém-casados, foram fazer a obra em Belo Horizonte, sem conhecer nada e ninguém. E começou na praça, em frente à rodoviária em Belo Horizonte. Conheço muito bem. E a obra cresceu. Hoje somos milhares de igrejas, milhares de membros, Brasil e fora do Brasil. Graças a Deus pela Casa da Bênção. Este ministério que no início foi muito discriminado pelos tradicionais, mas a obra é de Deus. Deus está no controle. Eu só tenho que agradecer a Deus pela igreja, Casa da Bênção, Tabernáculo Evangélico de Jesus. Quando eu cheguei nesta igreja, ainda menino, primeira coisa que eu recebi foi o santo óleo em minha cabeça, uma esponjinha de algodão na minha fronte, e o pastor me ungiu. Eu lembro que ele ainda fez uma cruz na minha testa, pastor João Batista. Eu e meu irmão estamos até hoje na unção, no óleo, na fé, o cálice transbordando e ganhando almas para Jesus. Como é bom levantar pela manhã, hein? Olhar para o céu e dizer bom dia, Espírito Santo. Estamos pela ICBRN, Rio Grande do Norte. Estamos pela Cultura da Bahia. Estamos pela Cruzeiro da Bahia AM. Estamos pelo Facebook. Podemos dizer agora, o Bom Dia Espírito Santo agora é internacional. Estamos ganhando almas na Europa, na Ásia, na África. Por este Brasil afora, que só a eternidade irá nos revelar quantas almas ganhamos, quantas almas edificamos, quantas almas ajudamos com a força da fé e o poder da pregação. Coloque aí agora um copo com água sobre o seu rádio, o meu já está aqui. Ponha sobre o rádio o seu pedido de oração, fotografias, carteiras, papéis, documentos. Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Deus abençoe vocês aí no Rio de Janeiro. Ontem eu recebi mensagens de pessoas no Rio, muita gente nos assistindo, Minas Gerais, São Paulo, Suíça, Alemanha. 3 pessoas ontem da Alemanha comunicaram comigo agradecendo pela mensagem que eu preguei ontem, que foi sobre a dracma perdida. Deus abençoe. Pessoas no Pernambuco, no Pará, no Paraná, sul de Minas, pessoas no Maranhão, no Acre, em Rondônia, em Roraima, levantando e dizendo bom dia, Espírito Santo. E agora pelo Facebook, também nos acompanhando. Pessoas ontem ligaram aqui para a rádio e falaram com a nossa secretária, deixando o pedido de oração. Zacarias Francisco dos Santos,
Ademar Júnior, Aline Costa Santos, Andréia Magalhães, Andréia Salles, Andressa do Amor Divino, Antônio Freire, Conceição do Rosário, Dilceia Pinto, Edivaldina Barros, Elisângela da Silva Ramos, Esdras do Rosário, Isabel Sá, Itaraci Fernandes, Joselita Conceição, Jurandir Correia, Maria Astrogilda, olha, Maria Astrogilda, Maria Costa Santos, Maria Vitória Ribeiro, Oswaldo Miranda, Roberto Carlos Braga, Rodrigo Dantas de Sussuarana Velha, Rogério do Amor Divino, Silas do Rosário, Tânia da Conceição, Valdice Salles, Yasmin Correia e todas as pessoas que ontem ligaram para o 9918622232 e fizeram seu pedido de oração. Seu pedido estará comigo hoje diante do altar de Deus. Subirei ao altar de Deus para ministrar sobre o celular o nome das pessoas que comunicaram comigo de toda parte do Brasil e do exterior. E pessoas que mandaram mensagens através do 071 9918622232. Hoje é quarta-feira, hoje nós teremos 6 cultos. A igreja não está fechada. A igreja está de portas abertas. Ainda que o decreto do prefeito e do governador é para receber apenas 50 pessoas, mas nós teremos 6 cultos para atender os católicos, espíritas e evangélicos. 8 da manhã, 2 da tarde, 19 horas. Lima e Silva, 116 na Liberdade. E na Catedral da Bênção, Largo das 7 Portas, 446, no coração de Salvador. Hoje é o dia do jejum, da entrega do santo óleo, da cirurgia divina e da imposição de mãos para o milagre da fé, porque nós entendemos e sabemos que há um banco de órgãos no céu, e no momento em que a gente ministra, o milagre acontece, porque o nosso Deus é Deus de sinais, prodígios, milagres e maravilhas da fé. Então, abra o seu entendimento para o grande e abençoado dia de hoje, quarta-feira, dia 10 de junho. Olha, e não saia de casa hoje sem antes fazer uma oração. Você que vai ao banco hoje, você que vai fazer exames, vai para uma audiência, vai viajar. Quantas pessoas que saem de viagem e não voltam mais? Você que vai pegar ônibus, você que vai viajar de carro, de avião, misericórdia. Você que vai para um lazer, para uma festa, um passeio. Antes de sair da sua casa, faça a Deus uma oração, se unge e vá na paz do Senhor. Você que vai para uma audiência. Eu já estive em audiências que o juiz estava endemoniado. Como é isso, pastor? Sim, ele estava possuído. Ele brigou com todos que estavam na sala de audiência. Você vai para uma audiência, vai debaixo da unção. Você vai para um médico, vai debaixo da unção. Porque às vezes você vai encontrar lá um médico carregado de coisas negativas. Você vai para uma cirurgia. Há poucos dias aqui uma irmã foi fazer uma cirurgia tão simples e perfuraram o útero dela e ela veio a falecer, uma jovem linda.
Antes de você sair de casa, faça a Deus uma oração, se unge com óleo. Você que vai ao banco, quantas saidinhas bancárias a gente vê, quanta coisa maligna. O mundo jaz no maligno, no sistema do mundo. Então, cuide da sua vida espiritual. Às vezes você vai viajar de avião, há demônios naquela nuvem para provocar acidentes. Carro. As pessoas preparam para passeio, para lazer, para casamento, para formação acadêmica. As pessoas preparam para tudo na vida, mas esquece do lado mais invisível e importante, que é o lado espiritual. Por isso que aonde eu vou, há um frasquinho com óleo para minha unção e proteção e oração. Coloca no porta-luvas do seu carro, no bagageirozinho da moto, um frasquinho com óleo, para você se ungir. Ande com ele na sua bolsa. Jacó, um dos patriarcas, aonde Jacó ia, ele levava um chifre cheio de azeite. E uma vez, depois que ele teve a visão daquela escada que os anjos subiam e desciam, ele pegou o azeite e derramou sobre uma pedra e ungiu a pedra. Ei, Jacó, hein? Jacó era da casa da bênção. Era discípulo de Doriel de Oliveira, posso dizer assim? E Jacó derramou o óleo na pedra e edificou ali uma igreja, Betel, casa de Deus, porta do céu. A pedra foi ungida. E ali tornou um lugar abençoado. Aí os incrédulos e conservadores se arretam, como diz nós baianos. Por quê? Porque Jacó, o neto de Abraão, andava com este óleo aqui, ó, o azeite, e derramou em uma pedra e edificou ali uma torre, Betel, casa de Deus, porta do céu. Pode ver que na história de Elias e Eliseu, eles foram a Betel, eles tinham que ir a Betel, porque tinha uma unção de Deus especial em Betel. Ande com o seu óleo no porta-luvas do seu carro, na bolsa. Você vai visitar alguém no hospital, leva o óleo e unge. Você é a autoridade da igreja. Quem manda neste território aqui somos nós. Não é aquela bruxa ou aquele bruxo que tem aquele oratório dentro de casa, não. É você que tem Jesus. Ele quem te chamou, ele quem te nomeou, ele quem te autorizou. Então você é uma autoridade da igreja. Não importa a cor da pele, não importa o nível social, não importa o seu cabelo ou aonde mora. Foi ele quem te nomeou autoridade da igreja para amarrar demônios, curar enfermos e implantar na terra o reino dos céus. Você é a noiva. Você é uma embaixatriz, um embaixador. Você representa a ceia do Senhor, o pão da vida aqui na terra, os salmos. Então,
faça a obra de Deus. Tá bem? Se unge. Você sabia que a praga do cavalo amarelo, do cavalo preto, do cavalo vermelho, porque os tropelos e os relinchar da cavalaria do inferno, neste princípio de dores, já está na terra. Mas a Bíblia diz que não pode danificar nem o vinho e nem o óleo. Apocalipse capítulo 6. Quem tem a unção e quem tem aliança de sangue pela ceia do Senhor. Não pode danificar. Estamos em um tempo de princípio de dores. Então temos que correr para a proteção divina. A unção, porque quem crê na unção física, rapaz, ele já tem a unção espiritual. Quando Samuel derramou o óleo na cabeça de Davi, do menino Davi, ele já tinha sido marcado por Deus. Ali foi apenas o início do seu ministério. Logo depois ele abateu Golias e toda a família dos gigantes de Gades, ou de Gade, porque ele tinha unção. Ah, missionários, vocês têm uma invocação por lado do óleo. São quase 90 versículos que fala sobre unção, ungir e ungido. Então, se na Bíblia eu tenho tantas referências, por que eu vou desprezar esta bênção aqui, ó? Arão, irmão de Moisés, se ungia tanto que misturava o óleo do cabelo com a roupa, as vestes sacerdotais. Jacó, onde ia, levava a botija de óleo. Davi se ungia tanto que o cálice transbordava. Abraão, Moisés. Jesus mandou os discípulos, os aprendizes a ungir. Marcos capítulo 6, versículo 10, 11, 12, 13. Jesus mandou discípulos, os aprendizes, os aspirantes. Tiago nos dá uma aula sobre a unção no capítulo 5 de sua epístola universal. Ainda tem os incrédulos, os discípulos de Freud, os discípulos de Balaão, que não crê na unção, mas eu aprendi, eu creio. E feliz é aquele que crê, o amor pelas coisas de Deus, tudo crê. Às vezes você nunca recebeu a unção da mão do seu pastor, hein? É porque ele é incrédulo. Ele só crê na Bíblia em outras áreas que lhe favorecem. O azeite de oliveira. O azeite de oliveira. Jesus orava em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Eita maravilha! Te pachariandecais. Ele subiu para o céu do Monte das Oliveiras. Ele suou sangue no Getsêmani, que fica no Monte das Oliveiras, o lugar da prensa. Quando ele voltar em glória para estabelecer o milênio, ele colocará os pés no Monte das Oliveiras. O azeite de oliveira representa o Espírito Santo também. E quando você unge, a Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos. Isaías profetizou no capítulo 61
Jesus, a palavra de Deus diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Olha quem foi que ungiu Jesus: Deus. E depois, antes da morte, uma mulher pecadora. Ela não era nem pastora, era uma mulher pecadora. Sabe o que é uma mulher pecadora? Uma meretriz. Mas ela acreditava na unção. E ela ungiu Jesus. E os apóstolos reclamaram porque uma mulher estava ungindo Jesus. E sabe o que Jesus falou? Não a incomodeis, porque ela fez para comigo uma boa obra. Ela está me preparando para a sepultura. E aonde for pregado este evangelho, será dado testemunho. Aleluia! Aleluia! Por que eu vou desprezar a santa unção? Existe a unção da prosperidade, a unção da cura divina, a unção para o ministério, azeite de oliveira. Não é óleo de soja, não. Porque a oliveira é uma árvore sagrada. Ela é eterna. Uma árvore de oliveira, ela dura 2000 anos. E depois da sua raiz principal nasce um broto. E ela vai se renovando. E assim é Israel. E assim é a igreja. Lutam contra a igreja, atacam a igreja, rasgam a Bíblia, queimam a Bíblia. Mas a igreja sempre é renovada. A santa unção. Quando eu era membro, eu recebia unção. Quando eu fui ungido a diácono com 16 anos, o diácono mais novo da minha cidade, os tradicionais diziam: Daniel, um menino foi ungido a diácono. Eita, diácono abençoado! Eu limpava a igreja, eu varria a igreja lá em Três Pontas, junto com o meu conselheiro, o presbítero Vicente Galdino Furtado. Ele ainda está vivo e ele sabe de tudo isso. Ele está lá em Três Corações. Foi quem me discipulou. Vicente Galdino Furtado. Então, depois eu fui ungido a evangelista, pastor. E a última unção agora, pela revelação, foi de bispo. Cada unção, uma porção de responsabilidade. E para cura também, para milagre. É missionário, então, olha, para tudo, é para tudo e muito mais. Se pachare andecais, porque é campo espiritual. Às vezes você é um pastor fracassado, derrotado, adúltero, beberrão, porque não crê na unção. Falta unção, a unção pelo Espírito, a unção pelo óleo. Às vezes você é avarento, é ganancioso, porque falta unção pelo óleo, pelo Espírito. Porque quem crê, meu irmão, ele fala: me unge. Como Pedro uma vez, Jesus falou que ia dar um banho em Pedro, aí Pedro caiu na real e disse: eu não quero só que lave meus pés, não, me dê um banho. E Jesus falou: não, só os pés é necessário. Quem crê, meu irmão, ele aceita logo aquilo que a Bíblia revela. Se é para a bênção, eis-me aqui. Se é para receber poder, eis-me aqui. Unge o enfermo, o pecado é perdoado. Ou os pecados são perdoados. Porque você não crê na unção, na imposição de mãos.
São ordenanças de Jesus para a igreja. Às vezes você se prepara academicamente, teologia e tanto tipo de guia e de preparo, mas a base da bênção e da presença de Deus você despreza. A unção com óleo. 41 anos na Bahia distribuindo este frasquinho aqui, ó. 10 ml. A igreja na Bahia, Casa da Bênção, é conhecida como a Catedral do Óleo. Aleluia! Porque tem óleo físico, óleo espiritual, unção. Ouviu bem? Então, abra o seu entendimento. Venha pegar o frasquinho. Hoje, quarta-feira, e usar a fé e o poder da fé que remove montanhas. Se prepare em todas as áreas, mas não esqueça de preparar espiritualmente. Com estas armas, o louvor é uma arma, rapaz. A Santa Ceia é outra arma. O dízimo e oferta também são armas. Ouviu bem? Mas o santo óleo também, a água consagrada, a Bíblia, são ferramentarias de Deus para o fortalecimento da noiva, da igreja. Tudo que é bênção, abençoada. Por isso que a casa da bênção chama casa da bênção, é abençoada. Porque a batalha lá fora é dura. E você chega na igreja, não vê nada, não tem nada, não recebe nada. Você continua no nada. Por isso que esta igreja é tronco. É ministério profético. 56 anos. A obra sendo feita com muita autoridade. Será que você entende o que eu falo? Deus abençoe a irmã Minervina Rebouças, mulher de Deus, enfermeira amada, lá de Jauá. Mônica Santos já está conosco. José Mendonça, Deus abençoe, Deus seja louvado por 56 anos da Casa da Bênção, onde fui salvo há 32 anos atrás. Permaneço fiel e serei leal até o arrebatamento. Até o arrebatamento. Amém. Deus te abençoe, José Mendonça. Deus abençoe o Brasil que está me assistindo. Será que existe casa da bênção que não tem óleo? Todas as casas da bênção, quando a gente sobe no altar, o cálice do santo óleo está lá. Será que aí no sul de Minas, no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, DF? DF tem óleo. Missionária Ruth é canela de fogo. Aqui no sul de Minas, amém, José Mendonça. É isso aí, vaso. Deus te abençoe, príncipe de Deus. Almira Silva, Deus abençoe. Maria Cristina Souza Perdiz, parece que esta irmã é da sede, Deus abençoe. Então, aonde você chegar na casa da bênção tem que ter o óleo. André Gonçalves, Bispo Daniel de Oliveira, amém, André, Deus te abençoe. Deus abençoe. Jenison, aí na Suíça, na Alemanha, ontem eu recebi 3 telefonemas, ou foram 4 da Alemanha. O Bom Dia Espírito Santo agora é internacional.
Quando você começa a ouvir este hino é porque ele está no ar. Bom dia, Espírito Santo. Na palavra do missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira. Ontem alguém me chamava de apóstolo Jair. Não, o apóstolo Jair de Oliveira é meu irmão, mais velho do que eu, 2 anos. Tá bem? Eu sou Daniel de Oliveira. Jair de Oliveira é o nosso presidente nacional, é o nosso apóstolo, que Deus o constituiu para estar na frente do nosso ministério espiritual e administrativo. Tá bem? Marinês Linhares de Caruaru já está conosco. Regina Souza, pode mandar para mim um ok, um foguinho, uma mãozinha. Alisson de Mara, Deus te abençoe. Vaso de Deus, Deus abençoe pastor Pedrosa em Pouso Alegre. Deus abençoe nosso pastor, a nossa pastora Regina em Poços de Caldas. Rita Calmon aí dizendo: não saio da casa de casa sem me ungir. Aonde eu vou levo o meu frasquinho ou vidrinho, não é? Também unjo minha casa, é isso aí. Hilda Ramos também. Graça e paz, pastor Daniel, Deus te abençoe. Deus abençoe você, Hilda. Maria Cristina Souza Perdiz, a irmã lá da sede. Deus abençoe. Olha, estamos em cadeia com a ICBRN, Rio Grande do Norte. Estamos em cadeia com a Cruzeiro da Bahia, Cultura. Estamos pelo aplicativo Rádiosnet para todo o Brasil. Regina Souza, Apocalipse 6, é isso aí, serva. Deus abençoe. Em nome de Jesus, aumente o volume do seu rádio, porque o Bom Dia Espírito Santo está no ar. Espírito Santo. Deus abençoe os nossos amigos e irmãos no Distrito Federal. Ontem eu estava assistindo o culto da Catedral da Bênção dos 56 anos. Pastor Lucena trouxe uma imagem poderosa. Missionária Ruth estava linda como sempre. A igreja abençoada. Graças a Deus, agora já podem ter culto lá no Distrito Federal, presencial, com poucas pessoas, é lógico, mas o culto estava muito espiritual, muito lindo. Graças a Deus pelo dia de ontem. Olha, e a santa palavra de Deus. E hoje teremos 6 cultos, 3 na catedral, 3 na sede, para atender a todo o povo. Hoje é um dia abençoado, mas a santa palavra de Deus está aberta em Mateus capítulo de número 7, que fala sobre os 2 alicerces, versículo 24. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 7, você que é católico, apostólico, romano, espírita, kardecista ou de outra linha, e às vezes você tem aí um Novo Testamento, ou uma Bíblia completa, abra aí em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. São 4 versículos apenas. Jesus deu uma aula como professor, como profeta, como salvador. E neste capítulo de número 7, no Sermão da Montanha, ele fala vários assuntos proféticos, doutrinário. Edinalva Costa já está conosco. Minhas mãos já foram ungidas pelo bispo. Amém. Roberto Creu Mendes, Deus abençoe.
Deus abençoe Daniela Costa, lá em Itaboraí, ouvindo o nosso programa. Ela e seu esposo, o pastor Gerson, servo do Deus Altíssimo. Mas estes 4 versículos aqui da aula que Jesus deu na pregação do Sermão da Montanha, ele fala todo aquele, ele refere a todo ser humano, a todo homem, a toda mulher. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, aleluia, é bom escutar a palavra de Deus. Uma vez João Batista lhe disse: eu sou uma voz que clama no deserto. E as multidões vinham de Jerusalém para ouvir a voz profética do deserto. Através da voz de João, Deus fez uma obra linda, levantando até discípulos no deserto, ali na Galileia. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, ouve e põe em prática, ainda que não consegue na totalidade, mas pelo menos esforça e tem bom ânimo. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente. O homem prudente, quando fala do homem, fala da mulher também, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu chuva e correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada na rocha. Casa edificada na rocha. Casa é lugar de habitação. Casa é lugar de refúgio. Casa é lugar de paz, é lugar de edificar. Casa é o nosso território. Quando a Bíblia fala de casa aqui edificada na rocha, está falando de tudo edificado na rocha. Vida espiritual. Se a nossa vida espiritual não estiver na rocha, que é Jesus, Monte Sião e a pedra angular, ele mesmo falou para Pedro: sobre esta pedra edificareis a minha igreja. Tudo tem que estar edificado na rocha. Porque muitas empresas falem? Porque não estava edificada na rocha. Porque o casamento às vezes falha, porque também não estava edificado na rocha, na verdade, no que é, na rocha, na firmeza, na segurança. Como diz a Bíblia, afirma bem as tuas estacas. Tudo firmado na rocha. Jesus falou para Pedro: sobre esta pedra edificareis a minha igreja. Pedro é faísca de pedra, mas Jesus é a rocha. Por isso que Jerusalém está edificada em Sião, no Monte Sião. Rocha, física e espiritual. Às vezes o balanço de uma empresa é todo de mentira. É porque aquela empresa já está falida. Tudo tem que estar edificado na verdade, na rocha, no conhecimento, nos princípios, nas bases. Por isso que tudo que é edificado pela Bíblia, pela palavra de Deus. Por isso que a Casa da Bênção é um ministério edificado na rocha. 56 anos. E a igreja está aí, fazendo o mesmo trabalho que fazíamos há 56 anos atrás. Eu estou aqui para testemunhar.
Feliz é o homem que edifica sua vida, sua família, sua congregação na rocha. Tem gente que edifica tudo na mentira, na conversa fiada, no calote, na falsificação, na falsidade, no nhenhenhê, na resenha. Aí não vai para lugar nenhum, porque não tem solidificação. E Jesus falou que desceu a chuva, porque a chuva vem. Correram rios, os rios vêm. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Eu já recebi cada correnteza de rios, mas estou firme na rocha há 53 anos. Então a Bíblia está falando. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, misericórdia. O vento vem, e é cada vento que não é nem vento, é um furacão, é uma tempestade. Mas se Jesus estiver no barco, o vento é repreendido, e se a casa estiver na rocha, pode vir o vento que for, porque o barco chega em Gadária para libertar um homem possesso. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Tudo que é edificado na falsificação, na mentira, na conversa fiada, na resenha, no nhenhenhê, como dizia meu velho pai, não vai para lugar nenhum. Tudo edificado, seja casa, seja prédio, seja vida moral, seja vida financeira, com segurança, com base, com pensamentos bons. Pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir o sopro do cão, que a casa não cai. Quando fala de casa aqui, fala em todos os setores da nossa vida física e espiritual. E agora veja o versículo 26. Estamos meditando em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Olha o versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras, as palavras de Deus, que é a verdade, que liberta, é o fundamento, é a base. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, pronto. Compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Sabia que tem muita gente com a vida espiritual edificada na areia? Não crê na Bíblia, cria para si livros e historinhas e pega um outro caminho, ouve conselhos de ímpio, faz uma salada. Tem que ler a Bíblia, tem que orar, jejuar, ter uma vida espiritual com zelo, com carinho, com cuidado, porque estamos construindo. E veja com qual material nós estamos construindo e sobre o que estamos construindo. O fundamento, a base, tem que ser a palavra de Deus, Jesus. Porque senão, na hora do vento, da vida, das correntezas, tudo desaba. E quando desaba, a Bíblia diz: será grande a sua queda, a sua ruína. Quanto tempo faz que você não participa da Santa Ceia, hein? Não entrega o dízimo do Senhor, não ora, não jejua, não lê a Bíblia. Só fica aí no WhatsApp, nos grupos, vigia, viu? Senão esses grupos que você tem aí,
no celular vai te levar para o inferno. Só fica nos grupos, não lê a Bíblia, não ora, esqueceu da Santa Ceia, da igreja. Saiba administrar sua vida, seu tempo e dê tempo a Deus. Tá bem? Que o Espírito Santo toque em seu coração e em sua vida. Eu ainda tenho 4 minutinhos desta primeira hora. Estamos em cadeia com a ICB-RN, Rio Grande do Norte. Deus abençoe missionário Juarez Martins, Selma, pastora. Ontem estava ouvindo Juarez, estava inspirado. Deus abençoe missionário Juarez, vaso de ouro, homem de Deus. Jogando para mim, Marinês Linhares, Marinês hoje acordou tarde. Almira Silva, Cida Ramos, Edinalva Costa, amém. Coloque um copo com água sobre o rádio. Creia no milagre. Através da água orada, ungida, fluidificada. Maria Soares da Costa também, dizendo glória a Deus, bom dia Espírito Santo, bom dia pastor, bom dia Maria. Toda Maria abençoada, Maria quer dizer princesa, rainha, rainha. Deus abençoe todas as Marias, a mãe de Jesus, a Maria abençoada, que falou para o anjo, eis aqui a serva do Senhor. Aleluia. O cântico de Maria, Lucas capítulo de número 2. Vamos aproveitar os minutinhos que temos e vamos falar com o Criador, a rocha, a pedra de esquina. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, oramos agora. Eu oro e abençoo os nossos milhares de ouvintes. No Brasil, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, em todos os 5 continentes. Aonde estiver chegando a minha voz, pelo aplicativo Radiosnet, pelo Facebook, a minha imagem, chegue a bênção de Deus, a unção do Espírito, a edificação da palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o dia de hoje, os 6 cultos que teremos na catedral e na sede. As pessoas que vão pegar o santo óleo e ouvir a palavra da salvação, que é mais importante. Tudo é importante na igreja, mas a salvação é em primeiro lugar. Eu abençoo o dia de amanhã, a sexta-feira também, o sábado e o domingo da Santa Ceia, ali no bairro da Liberdade e em todas as nossas mais de 250 congregações aqui na Bahia. Eu estou abençoando porque posso abençoar. Em nome de Jesus, eu consagro as águas que estão no rádio, carteiras e peças de roupa, papéis e documentos, que a mão de Deus abra um canal entre o Criador e a criatura para abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo ministério da Casa da Bênção. 56 anos semeando a palavra, ganhando almas,
para Jesus. Obrigado pela vida da missionária Ruth Brunelli, que ainda está entre nós, pela vida do apóstolo Jair, pelos nossos superintendentes e bispos e pastores, diáconos, diaconisas, obreiros, obreiras, membros deste ministério em toda a Bahia e em todo o Brasil. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me salvou no ministério certo. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Eu oro pelas crianças, eu oro pelos estudantes, pelo trabalhador do campo, da cidade. Eu oro pelo pastor Carlos Silva, lá em Caruaru. Eu peço uma bênção, Senhor, por cada ouvinte do nosso programa. Que a mão de Deus os toque. Abençoa as crianças, os estudantes, aqueles que estão de quarentena. Eu oro pelas autoridades constituídas, oro pela Polícia Civil, Militar, Exército, Marinha, Aeronáutica, Corpo de Bombeiros, Vigilantes, Seguranças, Guarda Municipal, Petroleiro, aposentados, pensionistas. Que a mão do Senhor os ampare. Esta pessoa que está fraca na fé, que é uma ovelha ferida da casa de Israel por causa dos escândalos, das avarezas e das ganâncias do homem de Belial, que às vezes usa o altar de Deus para si. Que seja esta ovelha ferida curada no corpo, na alma, na mente, no psique e na fé. Que a fé dela seja sarada. Oro, meu Deus, por esta mãe aflita, esta mulher abandonada, esta pessoa que sofreu um AVC, está fazendo tratamentos, câncer, esta pessoa que está com esta virose maligna, coronavírus, que a mão de Deus toque e repreenda o espírito da morte, da pneumonia, o espírito maligno da enfermidade que atingiu as pleuras, os pulmões, o coração, o fígado, os rins. Que haja ressurreição e vida e a cura divina em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de perturbação, de depressão, de ansiedade, toda obra maligna, todo medo, todo pavor, toda depressão, toda obra maligna de amnésia, de esquecimento, nós repreendemos em nome de Jesus. Que o milagre de Deus aconteça. Esta pessoa que está com problemas cardíacos, sopro no coração, angina, infarto, pericardite, úlceras, feridas, problemas na circulação, trombose, bucite, derrame, artrose, osteoporose, úlcera, catarata, miopia, cegueira, câncer. Que o milagre aconteça em nome de Jesus. Este espírito de enfermidade, este espírito troncho, este espírito da morte prematura, eu rasgo o atestado de óbito, eu fecho esta sepultura em nome de Jesus. Que a mão de Deus esteja estendida. Eu abençoo o dia de hoje, a quinta-feira, amanhã, a sexta e principalmente o domingo, dia 14. Esta pessoa que perdeu o ânimo, a fé, que ela volte em contratempo. Oramos em nome do Pai. Oramos em nome do Filho.
Oramos em nome do Espírito Santo. Consagro as águas que estão sobre o rádio ou computador. Consagro o santo óleo que esta pessoa está orando comigo agora. Oh Deus, que a unção esteja sobre este óleo para ungir enfermos e libertar cativos. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Todos possam dizer comigo que assim seja. Graças a Deus, porque Jesus está presente aqui, está presente aí, aonde quer que você esteja, Jesus está perto de você. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Ontem uma irmã, a Ana, me dizia: missionário, quando o senhor fala e abraça, eu falo em línguas estranhas. Então fale em línguas estranhas, profetiza. Seja cheio do Espírito Santo ou cheia do Espírito Santo. Receba este abraço, Gildésio, Sandra, Shalom, receba este abraço sincero. E a unção que Deus pôs em mim passa para você, viu, Edinalva, Tatiane, aí em Minas Gerais. Deus te abençoe. Sítio dos Olhos, Tatiane, amém. A enfermeira de Jesus, Edinalva Costa, Libni Fontes, recebam este abraço, é sincero, é online, mas sabe o que Paulo falava? O que eu recebi do Senhor, eu transmiti para vocês, então recebam unção, a cura, a libertação, a salvação da sua família. Receba a bênção de Deus, receba. Se você sentir o corpo dormente, arrepios, pernas trêmulas, é o mal saindo e o Espírito Santo apoderando de sua vida. Fala línguas estranhas, fala. Como dizia o apóstolo Doriel, solta a boca, solta o queixo. Levante as suas mãos e agradeça a Deus pelo bom dia, Espírito Santo. Shalom. Eu continuo aqui pela rede de rádios, mas nós nos veremos na Catedral da Bênção ou na sede no bairro da Liberdade. Bom dia, bom dia, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, com a paz do Senhor. Faça a obra de Deus, evangelize, expulsa demônios e seja fiel e edifique a casa na rocha. Meu abraço, Shalom, Adonai, Shalom. Lívia Barbosa, ok. Alan Santos,